O resgate do Sanji foi incrível, cheio de momentos de emoção e reviravoltas intensas. Só que Whole Cake ainda tem muito a oferecer. Depois de todos se reunirem, Capone Bege revela seu plano para matar Big Mom, mudando completamente o foco do arco para algo que era impensado até então. Realmente o Oda não se segurou, momentos incríveis do Jinbei, a construção do grande bolo que faz um ótimo paralelo com o tema do Sanji, e também tivemos uma das lutas mais amadas de One Piece, mas será que ela é tudo isso mesmo? Nesse vídeo vamos analisar narrativamente o arco de Whole Cake, um dos arcos mais bem escritos do mangá de One Piece. Esse vídeo analisará do capítulo 858 até o 902. Tudo começa com a preparação do plano de como invadir o casamento, e é uma parte com muito texto. Mas aqui vem o macete mais importante para um autor. Quanto mais um leitor está interessado, mais ele tolerará momentos cansativos na obra. Não é trivial de se fazer, mas o Oda consegue fazer isso quase sempre. Queremos tanto saber como será essa loucura, que quanto mais eles falarem sobre isso, melhor pro fã. E aqui eu queria saber de tudo. A dinâmica da reunião é bem engraçada, dando vida à personalidade de todos e preparando essa aliança bem inesperada. Simplesmente Gastino o melhor personagem. É legal também que vemos várias perspectivas, e como sabemos das tretas que ocorreram, isso dá um valor extra por podermos projetar um futuro, gerando engajamento. Outra coisa interessante são os convidados, que nos dão um contexto maior do mundo de One Piece. E também me interessei por alguns filhos da Big Mom, mas infelizmente poucos têm destaque. Até alguns que são amados por fãs, como o Katakuri, recebem menos tempo do que eu imaginei que teria, e que eu acho que merecia muito mais inclusive. Ele talvez seja um dos mais interessantes e vai ter um papel importante no fim do arco. Termos tão pouco tempo com ele foi meio triste. Pelo menos sua apresentação é interessante, e ele parece não querer chamar muita atenção. Foi um balanço sagaz o personagem ficar na dele e resolver uma situação de forma brutal, mas sem se expor muito, ao mesmo tempo que mostra como vai ser um adversário difícil. No meio de tudo isso, o Luffy dorme e se atrasa. Isso me deixou meio irritado. Pô, é uma parada pra salvar a vida de um dos amigos mais importantes dele. A forma que a história trabalha algo parecido com isso lá em Arlong Park e em Enies Lobby mostra um personagem bem mais sério nesse quesito. Existe a hora da idiotice e a hora de mostrar porque todos seus companheiros podem botar suas vidas na mão do Luffy. Nesse ponto, assim como em vários outros do time skip, parece que esses elementos são sacrificados para momentos de comédia boba. Ele se atrasar acaba não mudando muita coisa na trama. Ele sai correndo, e enquanto corre falam que o plano vai começar e ele sai do bolo, assim como sairia se já estivesse esperando. Se tivesse acordado antes, ele estaria a postos, e o Oda poderia ir por uma rota dele mais ansioso para pular logo, vendo que tem algo de errado, assim como Katakuri, por exemplo. Ou não, aqui só estamos estudando a obra para entender por que os autores tomam certas decisões. Essa alternativa que falei deixaria o momento muito mais tenso, por exemplo, e isso pode ser algo que o Oda não quer passar para a cena, visto que temos todo um alto astral, por assim dizer, com a explosão do bolo, algo meio cômico e inesperado. Todas essas questões são microelementos narrativos que se juntam para gerar uma experiência específica. Doido, né? Enfim, o Katakuri percebe que algo vai dar errado, e a Pudding é pega de surpresa quando o Sanji fala que seu terceiro olho é lindo. Daí, após o choque, já vamos para um flashback, que é direto ao ponto também, deixando todos os elementos mais importantes gritando nas suas páginas. A Big Mom não gosta do olho, ela sofria bullying e ela acaba indo matar os Bullies. Lembra daquela técnica do exagero? Então, é ela aqui todinha, visto que nem tem tanto tempo assim a cena. Depois disso já temos o Katakuri tentando matar o Sanji, o Luffy saindo do bolo, é uma confusão, mas uma confusão boa. É até interessante como o Sanji é um pivô de mudanças em tantos arcos. Em algumas análises eu já comentei como ele sumia e voltava de forma super interessante, mudando bem a situação. Aqui ele acaba fazendo isso de novo, tendo uma reação inesperada com o terceiro olho da Pudding, mas incrivelmente natural pra ele. Não tinha outra coisa pra ele falar, e se prestássemos atenção na história, chegaríamos na mesma conclusão. É um elemento do personagem usado de forma tão inteligente, temática e bonita, que torna o momento bem mais emocionante e impactante, inclusive narrativamente. A consequência dessa fala é enorme, deixando tudo imprevisível, aumentando nossa fixação pelo momento, ainda mais pela Big Mom começar a sair do controle. Como já tivemos uma apresentação do que ela pode fazer quando não come o que quer lá no início do arco, ao vermos isso rolar aqui, já ficamos com um mau pressentimento. Nessas situações de confusão extrema, é importante tomar cuidado para não confundir o leitor. Dentro da obra pode ser algo confuso, mas o leitor não conseguir compreender as coisas enquanto lê e ficar de fora da situação pode ser bem prejudicial. Na minha visão, o Oda acerta na maioria das vezes, mas nesse arco aqui, em certos momentos ele dá uma vacilada, o que é compreensível, o cara não é um robô. E é até assustador na verdade o quanto que ele acerta constantemente.
No vídeo passado eu já falei sobre a questão da ilusão, preconceito e alguns outros dramas dos filhos da Big Mom, então não vou me repetir muito aqui, vou até falar mais sobre a Pudding mais depois. Então se você não viu o vídeo passado, vou deixar no card na descrição. Agora aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal, fazer esses vídeos dá um baita trabalho e essa é uma forma de você incentivar eles a continuarem saindo. Mas igual eu falei, relaxa que eu já vou comentar sobre a Pudding. Durante a confusão do casamento, o Oda dá aquela leve enroladinha para encher o capítulo, mas logo chega outro momento bem impactante, Jinbei mostrando sua determinação e resolução ao sair da tripulação da Big Mom. Essa cena foi incrível por vários motivos. Além de reforçar algumas das técnicas de empatia pelo Jinbei em relação à força, confiança, responsabilidade, honra, ela também faz um reforço temático a como ele é fodão, justamente por se colocar essas amarras, derivadas da honra e virtude. Lá em Impel Down, temos uma cena ótima dele todo surrado e dizendo que o que doía mesmo era seu coração, tendo uma apresentação de personagem usando muito bem uma modificação da técnica de empatia da dor, que muitas vezes é associada com a dor física, e como ele estava machucado, muitos poderiam imaginar que iria por esse caminho, mas o Oda usou a vertente da dor emocional, que pode ser até mais potente, fazendo uma pequena reviravolta no momento e gerando uma mensagem completa sobre o personagem, seus valores e força. Aqui rola algo parecido. Graças à forma que todos esses elementos se manifestam dentro da história, ele não tem medo da Big Mom, e por isso a técnica absurda dela não funciona. E ele diz que um homem que deseja entrar na tripulação do Rei dos Piratas não pode sentir medo de um mero Yonkou. Cara, não tem como. Se você não gosta do Jinbei, se entregue à delegacia de polícia mais próxima porque você é um criminoso. Além de todas as mensagens simbólicas sobre elementos positivos de caráter e da construção e reforço do personagem em si, esse momento tem mais valor ainda por deixar a situação ainda mais maluca. É aquela confusão boa que eu falei antes, que é ainda mais potencializada pelo Brook quebrar o retrato da freira. Mas a Big Mom acaba não reagindo como esperado, e todo o plano dá errado, contudo gradativamente piorando. Esse é um momento sensacional do ponto de vista narrativo. Vários elementos de tensão misturados, um enorme ciclo de tentativa e falha, elementos imprevisíveis, um grande vai e volta de emoções, pequenas revelações, grandes recompensas e por aí vai. Por exemplo, nas pequenas revelações temos o início do processo de aprofundamento da Pudding, com o Sanji vendo quem ela realmente é, dizendo que ela se engana enquanto a mesma atira nele dizendo que ela mesma é um monstro. E também o fato do Judge simplesmente mostrar o lado mais frágil dele, mas não de forma a o redimir, mas sim de mostrar como ele é um perdedor por dentro. Um humano cruel e também um perdedor, com a única pessoa capaz de ter piedade por ele sendo exatamente o Sanji, que apesar de o odiar e também os outros irmãos, ainda se sente dividido, sabendo que eles são terríveis, mas não querendo os ver morrendo dessa forma, com ele tendo alguma parte nisso, mesmo que por omissão. É bem interessante, mostra como o Sanji é um personagem complexo, e como as relações familiares também são mais complicadas do que parecem. E esse é um dos temas implícitos no arco, inclusive. Como falei no outro vídeo, por mim ele deixava todos morrerem e bem feito. Mas é o Sanji, e o Oda faz questão de que esses momentos deixem bem clara a profundidade e complexidade do personagem. Uma cena rápida mais marcante que rola mais pra frente é que pela primeira vez, Sanji que está falando acima de Judge. Ele o puxa pra baixo pela gola e se impõe, dizendo "Você não é meu pai", finalmente soltando tudo que estava preso em seu peito. Depois de todo o sofrimento que vimos o personagem passar, ele finalmente se soltou 100% de suas amarras e está livre, fisicamente e psicologicamente. Ele finalmente rejeitou até os resquícios de inseguranças de seus traumas da infância. É incrível o que esses pequenos momentos de interação carregam, sendo que isso nem é o prato principal do momento. Esse espaço é ocupado pela grande recompensa, o passado da Big Mom, que talvez eu esteja me repetindo aqui, mas é sensacional. Além de já começar em Elbaf, o que já é um baita agrado pros fãs, reatando elementos lá do início da história, vemos um passado trágico de uma criança que nasceu com algum tipo de deformidade, que a deixou maior e mais forte do que o normal. Isso acabou gerando muitos problemas, e seus pais a abandonaram na Ilha dos Gigantes, onde teoricamente saberiam lidar com isso. Tudo é bem trágico, sua mega força deu muita dor de cabeça, mas seus surtos de fome simplesmente eram devastadores. Sinto que esse passado não foi feito para termos empatia dela, mas sim resolver alguns mistérios, nos dando contexto e conscientizando sobre o terror que é a Big Mom. Ela é uma anomalia e infelizmente, provavelmente, nunca poderá ser integrada em uma sociedade normal devido à sua condição.
Teria ela nascido destinada ao mal? Isso é uma discussão que rolou no vídeo de Dressrosa sobre Doflamingo e Corazon. Seria a maldade, em algum nível, algo que se nasce em One Piece? Ou tudo depende da sua vivência? A Big Mom mostra um caso complicado, onde sua condição sempre gerará vivências bizarras. Durante seu passado, conhecemos Carmel, a freira farsante. Vemos a inocência da Lin e a sua mega força gerando problemas bizarros, e ela sempre era perdoada. Mas tudo isso vai escalando, até termos a grande tragédia no dia do banquete. Graças a isso, Carmel vai embora com Lin e as crianças. Mas não se esqueçam, todos os órfãos eram vendidos para o governo, e ela querer salvar a criança que se tornaria Big Mom era uma vontade que nasceu puramente da ganância de vender algo com grande capacidade destrutiva. Afinal, a criança poderia se tornar uma almirante aterrorizante. No fim, Lin nunca foi amada, tudo que ela viveu era uma ilusão. É triste, mas não remove a responsabilidade da personagem nas coisas terríveis que ela fez. Talvez se Carmel de fato se importasse com ela e a educasse corretamente, sem passar a mão na cabeça toda hora, Lin aprendesse a controlar seus surtos, mas nunca saberemos. O que vemos é que, por consequência da ganância da mulher, a garota acaba saindo de controle durante seu aniversário de 6 anos. Ao receber um monte de doce, ou sei lá o que era aquilo, ela começa a comer freneticamente, dizendo que alguns dos doces estão bem crocantes. Ao abrir os olhos, ninguém está por perto, e até a mesa tem marcas de mordida. Não é demonstrado explicitamente, mas fica claro, a garota canibalizou todas as crianças e a freira. Inclusive herdando os poderes da Akuma no Mi da Carmel, o que reforça mais ainda o canibalismo. O flashback é muito bem feito, amarrando coisas já apresentadas na história, expandindo o mundo, nos apresentando novos personagens com reviravoltas, dando uma explicação para a fixação com os gigantes, criando perguntas interessantes e também o senso de tragédia de certa forma. Agora, existem algumas discussões sobre se isso foi de fato canibalismo ou não. Já vi comentários sobre a galera ter fugido. Qual que é a sua teoria? Me diz aí nos comentários. Só que todo o contexto, mais a reação do chefe e também do guerreiro de Elbaf que acabou vendo aquilo, me levam a crer que ela realmente os comeu. Um dos argumentos contra é que não havia sangue, mas isso eu acho que já é questão de uma ideia do Oda pra história mesmo. Algo assim poderia ser muito chocante. Deixar implícito às vezes é até melhor, porque gera discussão e engajamento. Fora que, até tematicamente, combina o canibalismo, visto que em sua ilha atualmente, em seu arquipélago, tudo é comida, e até as pessoas, visto que ela devora suas almas. Paralelamente a isso, vemos algumas cenas dela criança falando que quer um mundo de paz, onde todos possam se olhar olho no olho, que todos precisam crescer para ficar igual a ela, e não ela igual aos outros. Interessante, né? Uma inocência bizarra durante a infância, que já mostra bem uma visão sobre ela ser o ideal a ser alcançado, que eventualmente evolui para a mentalidade cruel e abusiva que a Big Mom tem. Onde nesse paraíso ilusório onde todos deveriam ser iguais, é onde os filhos da própria Big Mom mais sofrem preconceitos por serem diferentes. Seja Pudding com seu terceiro olho ou Katakuri com a sua boca. No fim, apenas as aparências externas que importam. Todos precisam apenas crescer e ficar grandes. Pois o que está dentro, a alma, é puramente uma ferramenta para Big Mom controlar. E você precisa agir do jeito certo, senão estará sendo egoísta e precisará ser morto. E o jeito certo, obviamente, é o dela. No fim, por mais que sua perspectiva de mundo tenha nascido da inocência de uma criança, suas ações mostraram que o mundo correto para ela é um mundo onde todos agem da forma que ela ordena. Se sua alma não é dela, você é egoísta e vai morrer. No outro vídeo já comentei mais sobre isso em relação a Whole Cake, então vamos continuar. De volta ao presente, continuamos com uma ótima sequência de tentativa e falha, que é muito bom por gerar situações cada vez mais difíceis para os personagens lidarem, obrigando o autor a ser cada vez mais criativo, o que em geral nos deixa mais interessados ainda, afinal a solução fica cada vez mais difícil de se prever. O povo atira mísseis na Big Mom, mas eles são explodidos pelo haki dela. O vidro da fuga quebra. Os filhos mais fortes da vilã se aproximam. Vemos o poder do Capone Bege em ação novamente. Muito bom tudo isso. Aí temos os capítulos mais confusos, com muitas linhas de ação, diversos elementos em tela, muitas informações de linhas de raciocínio diferentes acumuladas em poucos quadros. Acho muito curioso como em arcos pequenos, o Oda escreve de forma tão limpinha, mas nesses grandes arcos as coisas ficam meio fora de controle. Além de tudo isso que tá rolando na briga, temos várias paradas, pessoa indo pra lá, pra cá, poderes, organização especial, o povo cria um plano, a Nami tenta botar bom senso na cabeça de geral, Luffy e Sanji saem pra defender a Reijo, tudo meio que dá errado, Luffy cai na provocação,
revelação, o plano já era. Ao mesmo tempo temos uma pequena subtrama da Tamati Box, o povo indo atrás dela, traição, CP0 atrás dela também, a sua localização espacial de onde tudo tá rolando já foi pro brejo, temos construções em locais colossalmente grandes, espaços pequenos, tá tudo caindo. Parece que a Big Mom vai se ferrar, mas o Straussen salva os inimigos. Ufa, é muita coisa, e fica gradativamente mais complexo de se administrar. Deve ser uma dor de cabeça enorme ajustar tantas coisas ao mesmo tempo, e é digno de muito mérito. Mas penso como seria se o Oda pudesse se planejar melhor para grandes partes da história. Infelizmente, esse momento pode deixar algumas pessoas incomodadas, enquanto outras vão gostar da confusão. Como você reagiu? Conceitualmente, os momentos são ótimos, a vantagem vai de um lado pro outro a cada ação, tudo tá no limite, as reações são ótimas e mostram grandes ideias do Oda. Mas é aqui que começa talvez uma das partes mais odiadas pelos fãs, o famoso Big Mom surta querendo seu bolo de casamento e começa a perseguir os Mugiwaras, falando apenas: além do trauma do anime que muitos podem ter, até eu achei que ficou cansativo depois de certa parte. Não só pela repetição, mas também pela personagem ficar bem reduzida a uma louca destruindo tudo. No início é até bacana, vemos como a vilã realmente é forte, mas a mecânica vai sendo repetida várias e várias vezes, o que torna as coisas menos legais. Claro que o Oda usa alguns truques pra deixar tudo interessante, como a participação da Nami ou do Jinbei surfando, mas em comparação com a vilã interessante e inteligente que tínhamos, essa versão desgovernada dela gera menos momentos hype no grande escopo da obra, entende? Falando da Nami, nossa, como ela brilhou, hein? Além do início da situação da ilha, temos toda a fuga agora, usando o King Baum e os Zeus pra fugir da Big Mom. Isso mostrou a inteligência da personagem, a sagacidade e um pouco da ladra inicial da história. É ótimo pois junta esses elementos da personagem e gera soluções não convencionais, visto que a Big Mom não seria derrotada da forma que o Luffy resolve todos os problemas, Elephant Gun. Então ver a personagem mostrando seu valor é essencial, ainda mais porque em geral seus momentos envolvem a navegação, que já foram meio que descartados. Então essas partes onde a inteligência vence o músculo dão um destaque merecido pra personagem. E também é importante dizer, descanse em paz King Baum, que só queria ter uma namoradinha. Durante a fuga também temos outro elemento interessante, que é a Pudding e a Chiffon. A Chiffon especificamente pela sua honra de retribuir o favor de quem salvou a sua irmã, mantendo aquele tema de família que comentamos no vídeo passado. E a Pudding por literalmente mostrar como é quebrada, dividindo sua personalidade em dois, a ponto de até seus irmãos ficarem assustados pela Pudding agindo de forma maligna. É um detalhe pequeno, mas que ao se conectar com todo o resto dos acontecimentos, mostra uma realidade muito triste de como a personagem teve que criar outra persona para viver dentro desse mundo distópico, e que no processo esqueceu quem realmente era. Ela mesmo diz, eu sou um monstro, mas... era mesmo? Depois de tanto abuso, Pudding não sabe nem demonstrar amor, sempre ficando comicamente agressiva perto do Sanji, mas logo depois completamente derretida pelas reações dele, que normalmente são de ignorar essas loucuras dela. Além de ser bem engraçado essa mudança de humor que me tirou boas risadas, ela demonstra elementos mais profundos da personagem, e também é consequência direta da quebra de expectativa que o Sanji causou. Por isso, pra mim, essa é uma das melhores piadas do arco. O legal é que tudo isso leva pra forma de derrotar a Big Mom, cozinhando. Eu sabia que eles precisariam fugir dali, o Luffy vencer a Yonkou seria forçação de barra máxima. Mas então, o Oda traz esse elemento essencial do Sanji à tona, que meio que tinha sido esquecido também. Enquanto todos queriam matar a vilã, Sanji decide a derrotar de forma justa e pura, sem veneno, sem armadilhas, e sim com um bolo tão gostoso que a deixaria desnorteada. Novamente é outro momento que eu fico, Sanji não, por que mata ela? Mas não sou eu lá, e sim o Sanji. O Sanji que renasceu quando conheceu o Zeff. O Sanji que sempre foi um idiota de certa forma, que sempre levou a arte de cozinhar mais a sério do que a própria vida. Seja inimigo ou aliado, ninguém merece passar fome. Esse é literalmente um dos elementos principais do arco do Baratie, e o Oda sabe muito bem como esse tipo de idealismo não funciona no mundo real ou em One Piece. Por isso mesmo que temos os piratas que voltam, quebrando tudo. É quase uma punição por Sanji ter os alimentado. Mas ele faria isso, de novo e de novo, porque ele acredita em um conceito muito mais superior do que a vitória momentânea. É só através desse tipo de moral e convicção inabalável que uma pessoa pode dar o passo à frente para conquistar grandes coisas.
É tipo o certo sendo feito pelo que é certo, independente de ser conveniente ou não. Conforme eu parei pra pensar mais nisso, minha admiração por esse momento na história foi aumentando. De certo modo, até lembro o Jinbei que comentamos mais cedo. São demonstrações enormes de valor que nós só sonhamos em um dia ter 10% disso. E esse é um dos pontos principais de uma história, mostrar a beleza e a virtude em ser verdadeiro e fiel a seus princípios. O personagem que foi ridicularizado por ser o cozinheiro por sua família a vida toda, agora era o único capaz de o salvar, derrotando Big Mom através de sua comida. Isso é simplesmente sensacional, termina de dar a volta no assunto, conectando todos os pontos espalhados até aqui. Mas devo dizer que, infelizmente, sinto falta de ver um pouco mais das consequências dessa decisão incrível, de ver mais diretamente o impacto na sua família de idiotas. Não tô falando que isso é um erro nem nada, só que eu queria ver todas as complexidades do garoto que sofreu tudo aquilo revidar de uma forma inesquecível, sabe? De certa forma, temos um pouco dos seus irmãos o reconhecendo, mesmo que não mostrem isso, e o ajudando a escapar, e talvez seja suficiente para muitas pessoas. Pra mim, faltou um pouco mais de destaque para algumas cenas de transição da mentalidade deles. Não que eles tenham mudado quem são, mas deram um braço a torcer, que poderiam substituir um pouco das cenas infinitas da Big Mom gritando Wedding Cake, por exemplo. Todo esse momento junta elementos centrais do personagem, criação de tensão com a Big Mom, visto que deixa claro que é impossível vencer ela, e desenvolve a moral do Sanji, o deixando com esse destaque no final do arco, onde ele foi sequestrado, com o personagem se tornando a chave para superar tudo, finalizando sua redenção por ter ido embora e não acreditado nos amigos. Realmente incrível. Voltando para a perseguição em si, Pedro se sacrifica para salvar o grupo, se explodindo e aparentemente morrendo. Mas a vontade dos P é forte, né? Será que ele vai voltar? Não sei, não duvido de nada, até porque o outro P, Perospero, não morreu. E que personagem FDP, hein? Nossa, o bicho é igual uma barata, não morre e continua enchendo o saco. O Oda acerta muito em fazer personagens desprezíveis. Mas falando sério agora, ele morrer é bem importante. Temos um flashback com Gold e Roger, vemos todo o discurso do Jinbei, que inclusive mostra como ele é um cara que já passou por muitas coisas, e acaba mostrando como o Luffy cresceu como capitão, entendendo a situação que estavam. Essas coisas foram feitas posteriormente porque a cena da morte foi usada como cliffhanger do capítulo anterior. E esse tipo de coisa é bem batido no geral. Aposto que muita gente na época não acreditou que ele tinha morrido. Mas ao adicionar essas outras cenas posteriormente, as coisas parecem ficar mais sérias e criam um ar de sacrifício, legado e tudo mais. Talvez ele volte no futuro, mas aqui ele não podia, senão desvalorizaria todo o contexto e ações dos personagens que o Oda escreveu. O que achei bizarro é que o Pel, um random de Alabasta, sobreviveu a quase uma bomba atômica e voltou andando pra casa. O Pedro, Mink fodão do Novo Mundo, morreu com umas dinamites. Vocês têm certeza que querem fazer uma discussão de luta e power scaling em One Piece? Tem gente que diz que aqueles eram os últimos segundos de vida do Pedro, então foi por isso que ele morreu. Não sei se estão zoando ou não, mas acho legal explorar essa possibilidade. Existem alguns rápidos momentos onde o personagem fala sobre sentir que essa é sua última viagem e tal, mas se o autor realmente quisesse ir por essa rota do tempo acabando, ele poderia trabalhar bem mais esse pequeno drama, dar destaque para esse elemento em diversos pontos do arco, dedicando quadros e uma progressão específica de acontecimentos para sentirmos como o personagem não queria simplesmente morrer no meio da confusão sem ser útil. Eu não acho que isso foi feito, por mais que possa ter alguma coisa aqui ou ali, não foi o suficiente para criar um drama da morte dele. Só que falando sério, esse tipo de coisa não importa de verdade. O tema, o símbolo e o momento acabam sendo muito mais importantes do que a coesão dentro do próprio mundo. 1000 explicações podem ser dadas para tapar esse pequeno buraco, mas o Oda não tá nem aí, ele sabe muito bem o sacrifício que fez e com certeza faria de novo. E aqui eu tô falando do sacrifício da escrita mesmo. Ele teve que administrar um monte de coisa e essa foi a solução que ele arranjou. Tudo bem, acontece, mas aqui é legal a gente aprender com esse malabarismo que os autores fazem. E por curiosidade, se bem feito, a emoção sempre supera a lógica em uma obra. De qualquer forma, são muitas consequências e problemas, o que valoriza o momento de certa forma. Nossa leitura vira uma montanha russa, o que é uma das melhores formas de nos deixar engajado. E aqui temos um momento marcante. Se inicia a luta de Luffy versus Katakuri. Algumas semanas atrás perguntei se vocês gostariam de um vídeo só pra essa luta, indo a fundo nela, e a resposta esmagadora foi sim. Por isso eu não vou comentar dela aqui. Mas enquanto eu tô gravando isso aqui, eu já tava escrevendo o roteiro dela. Então acho que não vai demorar muito. Quero soltar bem rapidinho pra esses dois vídeos ficarem próximos. Então já se inscreve aí pra não perder o vídeo, vai? Na real tem muita gente que não tá recebendo os vídeos do canal. Então dá uma olhada se você realmente tá inscrito e se tá marcado lá todas as notificações. Porque nem minha conta pessoal recebe as notificações do meu canal. Loucura, né? Mas o que eu posso dizer sobre a luta do Katakuri e do Luffy é que ela é complicada. Calma, não me matem. Tem coisas ótimas e coisas nem tão boas assim. Por exemplo, a quantidade enorme de cortes que a luta tem.
O Oda fica tirando o foco dela para outros problemas e enrolações propositais, para ele a estender artificialmente. Por isso um vídeo indo a fundo vai ser melhor para explicar tudo isso. Continuando, temos o início da cena do bolo que, meu Deus, o Oda exagera na distribuição de diálogo aqui, e em certas partes fica tudo meio confuso, principalmente com certas reações da Pudding caindo no chão e tal. E logo voltamos para a perseguição da Big Mom. Foi nessa parte que eu fiquei de saco cheio de ler ela falando wedding cake toda hora. Mas isso é um detalhe só, o que realmente interessa é o Jinbei surfando com um barco numa tsunami. Isso foi sensacional e elevou mais ainda o personagem, não só por ele ser fodão, mas também por narrativamente dar um destaque bem elegante a ele. Quando a Robin entra na tripulação, ela se torna o catalisador para irem a Skypiea, pois porque a sua presença no navio fez com que desvendassem o mistério das coisas que caíam do céu. Agora com o Jinbei acontece o mesmo conceito. Após todos os problemas para se unir ao grupo, quando ele finalmente consegue, ele já começa a mostrar sua importância. Tanto no discurso após a possível morte do Pedro, quanto agora literalmente para salvar a vida de todos. Enquanto a luta do Luffy e do Katakuri tá rolando, temos vários cortes, e por mais que vários deles atrapalhem a luta, e vamos falar disso no vídeo dedicado, algumas das outras perspectivas são interessantes. Por exemplo, a parte da Chiffon fazendo bolo, ou a tripulação do Jinbei aparecendo pra defender todo mundo. Isso é sempre digno de mérito, e acho que nunca vou me cansar de dizer. A paciência, cuidado e criatividade que Oda tem de apresentar diversos elementos durante o arco, e então os amarrar no final, é incrível. Ainda mais quando eles são utilizados com substância mesmo. Se fossem só pra resolver uma situação, tipo a Tamati Box, já teria um certo valor por ter sido tão bem preparado, mas eles ainda adicionam coisa pro drama. Por exemplo, o Oven aparece e vai acabar com a Chiffon, mas o pai dela se intromete mesmo sendo mais fraco e pula pra proteger a filha. Daí o Sanji aproveita o momento pra ajudar sem ser visto. Eu pessoalmente achei isso aqui bem legal. É um cara que mesmo sendo fraco, mudou o destino das coisas, mesmo que por um segundo, mostrando como seu amor pela filha era real e na marra mesmo, não só no papinho. Inclusive, ele aparentemente morreu, mas senti que é bait de longe pra falar a real. Mesmo assim, Oven acaba capturando a garota e usa ela de refém pro Bege se render. Aparentemente o mafioso se entrega pra manter a segurança da esposa, mas ao chegar perto o suficiente, dá um tiro na cara do inimigo, deixando claro que ninguém será perdoado se machucar a sua esposa, mesmo que ele precise se sacrificar pra salvar. O Bege nunca recebeu momentos específicos pra aprofundar ele. Tudo que sabemos sobre o personagem é bem contextual, mas diversas dessas cenas carregam muitas características do personagem que o tornam interessante. Um mafioso cruel, mas um pai e marido carinhoso. Um homem lógico e prático, mas que se sacrifica pela sua família. Essas coisas deixam ele um personagem secundário bem mais interessante, sem necessariamente depender de momentos dedicados unicamente a ele. Fazer isso é uma outra grande habilidade do Oda, e é bem difícil de se executar, pois obriga o autor a fazer diversas conexões não só de regras narrativas, mas também de momentos criativos e temáticos. No meio de tudo isso, temos a tripulação do Jinbei disposta a se sacrificar. É algo que dá valor ao momento, e tornam essas finalizações de arco incríveis. Porque pega tudo que o autor preparou e usa em um certo momento. Fora que a gente tem a sensação de que isso é uma resposta ao que o Luffy fez por eles anteriormente. Então deixa tudo muito vivo, e possivelmente com consequências. Por mais que eu não ache que realmente vai ter alguma coisa na história, o simples fato das pessoas sentirem que é algo negativo eles ficarem pra trás, com os Mugiwara sofrendo por isso, ou pelo menos sentindo o peso da responsabilidade, sabendo que eles precisam sair dali senão vai ser tudo em vão, ajuda a criar um clima bem bacana. Claro que ainda existem alguns problemas. A Big Mom fica bem chatinha aqui pelos motivos que já falamos, e também certas cenas da cozinha e das reações da Pudding ficaram meio mal alocadas nos quadros, mas não acho que isso tenha peso suficiente para apagar todo o resto de coisas boas. Só que aqui eu vou aproveitar um elemento que não condiz com a qualidade padrão do Oda, pra gente poder usar de estudo de caso, que é a transformação da Carrot. Não me entendam mal, a página é linda e muito bem desenhada. Só que aqui o Oda se colocou em uma situação que não é muito elegante do ponto de vista da escrita. Obviamente pro fã não vai ter nada de errado e ele vai curtir a cena. E tá tudo certo com isso. Aqui só estamos indo a fundo pra entender como tudo por trás de uma história é complexo. Um capítulo antes da transformação, a Carrot fala da lua, e antes disso temos 3 frases soltas lá em Zou, e realmente em One Piece a lua antes nunca teve esse tipo de destaque específico. Então tá claro que o Oda já tinha planejado os Minks e a sua transformação, e não é um Deus Ex Machina como eu vi algumas pessoas falando. Mas aqui entramos no refino da escrita, que eu pessoalmente gosto demais, porque é onde vemos as características de cada autor e o que eles escolhem sacrificar. O momento geral da fuga é intenso, sendo mais um dos vários ciclos de tentativa e falha que o Oda colocou. Cada uma das partes tem sua problemática específica, e um ou mais personagens que a resolvem. São vários andares, por assim dizer. Inclusive, uma forma mais direta dessa fórmula é exatamente o que Cavaleiros do Zodíaco fazia muito. Vá na frente e eu fico pra trás e luto.
Temos a problemática do Perospero, que é resolvida pelo Pedro se explodindo, ou não na verdade, né, meio esquisito. Temos a problemática da onda, que é resolvida pelo Jinbei surfando, e por aí vai. Cada problemática é um momento de tudo ou nada para a história. Se falharem ali, já era. E por isso as soluções desses momentos são importantes do ponto de vista da escrita. Quanto mais determinante é uma cena para a história, melhor ela tem que ser preparada. Por isso que esses momentos muitas vezes são lembrados com tanto carinho e amor. O autor precisa ser muito criativo e dar uma solução não óbvia que anime os leitores. Para isso, normalmente, é necessário pensar fora da caixa e usar tudo que a história te propôs até aquele momento para fazer com que a problemática seja resolvida de forma memorável. Exatamente por ser difícil assim, alguns vacilos acontecem, é normal em toda obra. No meio da Nami sendo genial e sagaz, do Sanji tendo uma participação temática e criativa com o bolo, do Jinbei mostrando todo o seu mérito, não sendo foda só surfando uma tsunami, mas também ficando pra trás pra defender o Luffy, no meio de tudo isso temos a Carrot que se transforma e resolve a problemática da vez. Isso não quer dizer que ela resolva toda a perseguição. E esse tipo de análise não se importa com power level ou coisa do tipo. O que importa é exatamente a composição do roteiro e suas soluções. Carrot se transforma, quebra diversos lemes, tira diversas tripulações da jogada e luta contra o gênio lá. Isso resolve a situação dos Mugiwara momentaneamente, permitindo passar para a próxima etapa, que é a Big Mom chegando. O arco teve muita coisa, então sei que é difícil encaixar mais elementos, só que tivemos umas boas enrolações em certas horas. Por isso, esse é um elemento que eu gostaria que tivesse sido trabalhado anteriormente. Claro, ele tá lá, não tem como dizer que não há preparação, não foi tirado da bunda. Só que já falamos aqui, quanto mais importante é o momento, e ele pode ser importante narrativamente, tematicamente, simbolicamente, melhor ele tem que ser preparado. Isso seria feito resgatando levemente esses elementos, criando um clima para o acontecimento, para sentirmos, nossa, o cara planejou tudo, muito gênio. E alguns vão se sentir assim, mais 2 frases sobre a lua sem destaque e uma frase sobre carta na manga quase 100 capítulos antes, basicamente 2 anos atrás desse capítulo aqui, sem nunca ter recuperado esse elemento e trabalhado ele de forma a construir uma surpresa em um momento relevante, é algo que abre espaço para discussão sobre o assunto. Alguns vão achar suficiente, outros não. Felizmente, o nível de importância contextual desse momento em Whole Cake não é muito grande, o que faz a parada passar sem muitos problemas. São o quê? 2 capítulos de relevância? E não há nenhum grande drama envolvendo tudo isso. É uma parada mais prática da forma que o Oda construiu a sequência de dificuldades. O que gera um probleminha na real, inclusive em várias discussões que tivemos sobre esse assunto lá no Twitter, aproveita e me segue lá. Temos 2 elementos de escrita que acabam colidindo um com o outro. O primeiro é, mecanicamente, o que está acontecendo na obra, que é o que falamos sobre problemáticas e ciclos. E o segundo é a percepção desses elementos, que sinceramente pode ser percebido como tensão artificial para muitos, visto a facilidade com que os problemas são resolvidos e a falta de urgência e perigo real. Ela quebra os lemes, desvia a atenção do cara do gênio, derrota inimigos que não têm o respeito do leitor e fim. Isso gera um conflito de percepções. Por mais que ela resolva o problema não é percebido como interessante pelo leitor. Talvez isso role exatamente porque o Oda sabia que não podia dar uma tarefa tão incrível para algo que não foi preparado de forma incrível também, entende? A transformação é tão bonita e a página tão linda. Se tivesse um pouco mais da mão do Oda ali, acho que poderia ser um momento ainda melhor para quem já curtiu. Como falei, nada disso é um grande problema. Só usei de tópico para irmos a fundo na parte da escrita mesmo, porque achei a discussão bem relevante. A função daquilo na história, a importância mecânica e a percepção das pessoas sobre aquilo ser um problema real ou não. Continuando, temos o Bege querendo envenenar a Big Mom, fazendo o papel do bom senso, por assim dizer. Mas rola o momento do Sanji e a sua visão ética sobre o assunto, que vai além dos problemas mundanos, coisa que já comentamos. Devo admitir que na hora da leitura fiquei meio revoltado, achando que o Oda só estava tentando justificar outros elementos. Talvez tenha sido por ter tantas coisas caóticas acontecendo, e a parte da filosofia alimentar do Sanji ter ficado para trás. Só tendo alguns flashes aqui e ali, mas refletindo, cheguei nas conclusões que conversamos e achei lindo na verdade. Então a Big Mom chega no Sunny, temos uma sequência de combate e trabalho em equipe bem legal, valorizando cada vez mais o Jinbei, mas também o Chopper e, surpreendentemente, o Brook, que consegue fazer um ataque devastador, já que ele é imune aos ataques elétricos da vilã. Ao invés de mirar na mulher, que ele não consegue dar dano, ele corta a nuvem que a segura, com a Nami complementando a estratégia e impedindo os Zeus de se regenerar, descarregando toda a eletricidade na Big Mom. Esse arco foi bem legal e deu muita moral pra quase todos os personagens secundários que estavam nele. Até o Chopper, que hoje em dia meio que só tá lá porque tem que tá, foi útil pra impedir o ataque da vilã.
E algo bem legal de se ver que não é dito explicitamente é o fato da Lin Lin ir emagrecendo conforme o tempo passa. Realmente parece que essa fome dela é uma anomalia biológica. Mas até aí o Luffy tem também, né? Só lembrar do que a gente viu no vídeo passado. Enfim, adorei todos esses momentos, mostrando como a tripulação é relevante de diversas formas diferentes. Durante todas essas cenas que eu tô falando, a luta contra o Katakuri fica indo e voltando. E aqui vale comentar como eu tava bem interessado na luta mesmo, mas do nada corta pro Sanji voltando pro navio, e temos uma sequência que foi bem desanimadora pra mim, devido ao meu interesse e a forma que o Oda construiu toda a situação, que foi bem mais enrolada. Pra alguns, essa sensação de enrolação pode ser resultado de não sentir que os problemas ali são reais mesmo, e sim só artificiais, pro Oda manter o ritmo dos capítulos semanais. Então tivemos muita enrolação nessa parte final da perseguição, onde os diálogos também eram só contextualizações repetidas, sem adicionar nada de interessante pro público. É tipo um personagem falar que eles estão ferrados, aí outro grita que eles estão ferrados, aí o outro chora, meu Deus, estamos ferrados. E aí o Luffy sai do espelho, a transformação dos Minks é utilizada de forma relevante agora, então realmente parece que o anterior foi mais um sacrifício. Daí várias paradas vão rolando, a Germa aparece, meio que ajudam o Sanji, mas não querem falar que estão ajudando. Tudo vai se encaixando e cria uma saída bem interessante, juntando todos que aparecem no arco. Aí tem aquela mínima redenção dos irmãos do Sanji, que eu pessoalmente não perdoei ainda, e finalmente Luffy volta pro navio. Foi uma sequência ótima, demonstrando todas as habilidades do Oda em fazer capítulos emocionantes. E depois temos uma cena extremamente engraçada, pelo menos pra mim, que mostra muito do caráter do Luffy, que é o Judge listando todas as características positivas do Sanji como fraquezas. E o Luffy pergunta, ué, por que ele tá listando todas as suas qualidades? Além de engraçado e fofo, mostra a mentalidade do Luffy de forma incrível, sobre o que ele valoriza nas pessoas, e como ele trata com respeito os seus companheiros. Dá pra ter um vídeo só sobre isso, na verdade. Para finalmente saírem de lá, a tripulação do Jinbei está disposta a se sacrificar, então o próprio Jinbei decide também ficar para trás para permitir que seu novo capitão consiga continuar. Pô, não tem como não gostar do Jinbei. O Oda fez tudo o que era possível para tornar ele incrível. Todo esse final ganha um peso por ter consequências. Um novo membro fica pra trás, quase como o Bon Clay. Não importa se ele vai morrer ou não, e sim o clima criado pro leitor. E aqui o Oda fez tudo de forma sensacional. Mas o autor ainda tinha cartas na manga. Como se não bastasse, temos toda a construção pro beijo do Sanji com a Pudding, que acontece, mas ao mesmo tempo não, pois Pudding remove suas memórias e fica em prantos. Olha, eu odiava ela, mas Oda até que me convenceu, e agora eu gosto. Os dois são bem malucos e meio que combinam. Parece que nenhuma outra pessoa no mundo seria capaz de amar a Pudding em seus piores momentos. E Sanji, talvez sem mesmo amar de fato ela, deu o amor que ela precisava para ela se libertar de todo o abuso que sofria, podendo finalmente sentir aquele resquício que estava escondido nela. De talvez, de fato, lá no fundo, ser uma pessoa boa e inocente. A história meio que faz ela pagar um preço por suas ações. Vemos tristeza e arrependimento genuíno, algo muito poderoso em uma história que pode nos fazer mudar de opinião sobre alguém. Ela tem as consequências de seus próprios atos, de ter jogado fora uma pessoa que realmente poderia a amar completamente. Tudo isso torna esses personagens mais humanos e complexos. Não estou do lado da Pudding em si, ela ainda é uma FDP, mas a personagem ficou bem mais interessante do que eu achei que seria. Sinceramente, acho difícil alguma outra mulher superar a dinâmica dela com o Sanji. Uma dinâmica boa e inesperada também é a do Katakuri e da Brûlé, mas vou deixar pra falar isso no vídeo deles. Whole Cake foi um arco enorme, teve seus tropeços, mas talvez tenha sido uma das coisas mais ambiciosas do Oda até o momento. Tivemos emoções, desenvolvimento de personagem, trama, secundários brilhando, lutas amadas por fãs. Não é qualquer um que consegue manter um nível constante depois de tanto tempo, ainda mais acertando onde precisa, fazendo todos esquecerem dos momentos que deixaram a bola cair. Afinal, quando caiu, caiu só um pouco, e quando subiu, subiu demais. Mas e aí, Whole Cake é melhor do que Dressrosa? Antes de eu te responder isso, eu quero que você comente o Wedding Cake aí embaixo, dê like no vídeo e se inscreva no canal. Tudo isso aqui dá um baita trabalho, e fazer isso me ajuda demais. Inclusive, apoiadores viram esse vídeo antecipadamente. Os links para virar apoiador estão aí embaixo. E aí, Whole Cake ou Dressrosa, qual é o melhor? Eu gosto muito dos dois arcos e acho que eles têm forças diferentes na verdade. Enquanto Whole Cake trabalha mais questões emocionais de personagens e desenvolve vários deles, Dressrosa envolve mais uma trama e foca alguns secundários, com um vilão muito marcante. Se desse pra juntar os dois, o desenvolvimento de personagens principais de Whole Cake, com personagens secundários fodas de Dressrosa e um vilão marcante, eu acho que seria simplesmente o ápice de One Piece. Se você liga mais pra trama, com vilões importantes e tal, Dressrosa vai ser melhor. Mas se você liga mais pro desenvolvimento
desenvolvimento dos personagens e suas emoções, Whole Cake vai ser sua escolha. E na minha opinião, por ter juntado tudo de forma incrível, ter trabalhado narrativa, drama, trama, desenvolvimento de personagem e tudo mais, Whole Cake acaba tomando o troféu de melhor arco do time skip até o momento. Mas não por muito não, viu? O Sanji é um dos meus personagens preferidos, e ver ele finalmente ganhando destaque depois de ser tão maltratado pela história foi muito revigorante. Mas eu consigo compreender completamente quem prefere Dressrosa, por exemplo. O importante é que ambos arcos são sensacionais, mas talvez tenha um que supere ambos. O fatídico encontro de todos os governantes do governo mundial se aproxima, e lá no alto da headline, onde os Tenryubitos vivem, há um trono, e ele está vazio. Pelo menos é isso que todos acreditam. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, a CDN, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Belles, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.